O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, apenas uma rápida palavra sobre o Evangelho de hoje. Jesus, ele começa um processo de ódio e de inimizade, começa a crescer. Nós percebemos já algumas leituras que este ódio a Jesus começa a crescer cada vez mais. Então, os fariseus, saduceus, chefes do povo, partidários de Herodes, que viam em Jesus uma figura contrária aos seus interesses, eles querem então pegar Jesus com alguma palavra. Eles conheciam o nosso Senhor, eles sabiam em que ele acreditava e como era o seu pensamento. Então eles tinham esse desejo, esse intuito para pegar Jesus em alguma palavra e ter um motivo para prendê-lo, quiçá até mesmo matá-lo. Pois bem, então eles vão a Jesus e apresentam esta situação em que ele, se ele dissesse que era lícito pagar o imposto a César, ele ficaria mal com o povo, que ficaria com raiva dele, porque ele seria tido como alguém que colaborava com o sistema. Mas se ele dissesse que não era lícito pagar o imposto a César, ele ficaria mal com César, com o poder civil, com o poder político, e aí ele seria preso. Então, ou ele perderia a sua autoridade com o povo, ou ele cairia na desgraça do governo. Então Jesus é colocado nesta situação, nessa encruzilhada, e Jesus, a sabedoria infinita, dá uma resposta desconcertante. Dai, pois, a César o que é de César, as coisas mundanas a ele devidas, dai a ele. A moeda não tem a inscrição dele? Pois bem, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E aqui, meus irmãos, os cristãos, durante séculos, sempre compreenderam em que consiste esta palavra, dar a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus. O nosso coração é de Deus. O nosso amor é primeiramente devido a Deus. A nossa vida a Ele pertence. Dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. E isso inspirou os cristãos no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios. Foi por causa desta palavra que os mártires preferiram dar a Deus a obediência à verdade, dar a Deus até mesmo
o sacrifício da própria vida que dar aos homens aquilo que é devido a Deus. Então, ontem mesmo nós celebrávamos São Carlos Luanga e seus companheiros mártires de Uganda, e eles preferiram a morte a salvar a própria vida. Por quê? Porque a obediência aos mandamentos de Deus estava em primeiro lugar. E, meus irmãos, essa realidade tem se tornado, primeiro que ela é uma realidade muito prática na nossa vida. Se nós tomarmos isso como meta na nossa vida, eu darei sempre a Deus aquilo que é de Deus. Então é justo, por exemplo, que eu dê o domingo a Deus, porque o domingo é o dia do Senhor. Então eu vou viver o domingo intensamente. Mas é também justo que eu tenha momentos no meu dia, em qualquer dia, porque é justo que eu dê algo do meu tempo a Deus, porque todo o tempo que eu tenho é de Deus, foi dado por Deus a mim. Então é justo que eu seja fiel a Deus e aos seus mandamentos no meu dia a dia. Por quê? Porque eu sou de Deus, porque eu pertenço a Deus, e eu então darei a minha obediência primeiramente a Deus. Então isso é um princípio santificador de todo o nosso dia, no dia a dia. Mas não tenhamos dúvidas de que neste mundo, até mesmo neste país que tem se tornado cada vez menos cristão, esta obediência devida a Deus, aos mandamentos de Deus, a Cristo e a sua igreja, tornarão a nossa vida, meus irmãos, cada vez mais insegura neste mundo. Tornarão a nossa obediência, tornará a nossa vida cada vez mais privada de benefícios e privilégios, porque começará, e não será longe, não estamos longe disso, de nós cristãos, por sermos cristãos e obedecermos a Deus, começarmos a perder privilégios. Por quê? Porque a nossa atitude é uma atitude de desobediência civil, é uma atitude é uma postura até criminosa. Por quê? Porque o Evangelho, a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja se tornaram algo contrário àquilo que é querido pelo poder civil. E é claro, é só você abrir os olhos e comparar qual é a postura do nosso país em relação às crianças no ventre de suas mães e qual é a postura do cristão católico. Em muitos lugares do mundo, por exemplo, e aqui eu não estou falando de lugares no mundo em que a lei, em que a liberdade não é respeitada. Eu estou falando, por exemplo, dos Estados Unidos. Em alguns estados dos Estados Unidos, em que rezar diante de uma clínica em que se pratica o assassinato de crianças na barriga de suas mães é crime. Não é crime matar as crianças, mas é crime rezar diante daquelas clínicas. Mas importa obedecer a Deus que aos homens. Se o seu filho de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos chegar à sua casa com um livrinho aprovado pelo Ministério da Educação, se ele vier com um livrinho em que ali se ensina que você pode ser o que você quiser, porque a sua vontade é soberana. A sua vontade, não será dito dessa maneira, mas a consequência é essa. A sua vontade é divina. Se você quiser ser mulher, você será mulher. Se você quiser ser homem, você será homem. Se você quiser hoje ser mulher e amanhã ser homem, você pode ser amanhã mulher e hoje homem, porque a sua vontade é soberana. Sereis como deuses.
E isso ensinado às nossas crianças. Se você, pai, então vai àquela escola e diz que você não admite que aquilo seja ensinado aos seus filhos, você será tido como criminoso, não o Estado que está metendo o bedelho onde não lhe é devido. Por quê? Porque o Estado se tornou contrário ao Evangelho. E a pergunta é: o que nós faremos para que sejamos fiéis a Deus e que possamos dar a Deus o que é de Deus e a César, ao poder político, ao poder civil, o que é de César, o que é do poder político, o que é do poder civil? Mas dizem os pais cristãos católicos: os meus filhos são de Deus e eu quero dar os meus filhos a Deus. E eu quero preparar os meus filhos para Deus, para a obediência a Deus e aos mandamentos de Deus. Então eu vou ensinar aos meus filhos que aquilo é errado, que aquilo é mal, que aquilo é pecado, mesmo sabendo que eu posso ser condenado por ser uma pessoa que estou disseminando ódio no coração dos meus filhos, quando na verdade eu estou apenas ensinando o Evangelho há mais de 2000 anos ensinado. Então percebe aqui, meus irmãos, que esta palavra, que parece tão antiga, ela é muito atual. Então, no passado, São Carlos Luanga, celebrado ontem, preferiu a morte a cometer atos impuros, queridos e obrigados pelo Estado, mas importa obedecer a Deus, que é os homens. Mocinhas preferiam a morte a casar-se, porque elas percebiam, algumas virgens percebiam que eram chamadas à consagração da sua vida totalmente a Deus. E mesmo que o Estado visse aquilo, porque as mocinhas eram denunciadas ao Estado como cristãs, por isso queriam consagrar a sua virgindade a Deus, preferiam entregar a sua própria vida, serem sacrificadas, mas serem fiéis a Deus, que salvar a sua própria vida e desobedecer a Deus, porque dai a Deus o que é de Deus, e elas se sabiam de Deus. Por esses dias mesmo, nós estamos acompanhando nas redes sociais um vilarejo em que vários cristãos foram queimados vivos porque não aceitaram se tornar muçulmanos. Dai a Deus o que é de Deus. Isto é, eles sabiam que diante de Deus, nas suas consciências, aqueles cristãos sabiam que abandonar Deus para salvar a própria vida era indigno da sua fé, porque eles eram de Deus, eles pertenciam a Deus. Então, eles deram a César, ao poder civil, aos homens, aquilo que eles poderiam levar. Mas eles não negaram a Deus aquilo que era o principal, a sua obediência, a sua honra e a sua adoração. Que nós hoje então, meus irmãos, diante desta palavra, peçamos a Deus que nos conceda esta graça, que é um princípio santificador. Que Deus nos conceda a graça de sempre dar a Ele aquilo que a Ele pertence. Que nós sejamos justos, que nós não roubemos de Deus a nossa honra, a nossa obediência, a nossa adoração. Que este princípio se funda, se enraize cada vez mais profundamente no nosso coração e nos liberte, inclusive, de nós mesmos. Quantas vezes, porque queremos algo para nós, negamos algo para Deus? No final das contas, o pecado é sempre isso, né? É um ato de idolatria à sua vontade, que quer algo em detrimento daquilo que Deus pede de cada um, que Deus pede de você. Então peçamos ao nosso Senhor que coloque no nosso coração o seu Espírito, para que nós livremente obedeçamos a este princípio que nos santificará. Dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.